Uma boa tarde a todos. Nós rogamos aos benfeitores amigos que possam nos envolver, nos amparar, nos assistir, para que possamos bem aproveitar esses momentos de reflexão. Um tema bem significativo, embora aparentemente simples, mas muito profundo e de uma riqueza incomensurável para a nossa trajetória terrena. O Evangelho, ele, quando a gente ouve essa palavra, a gente lembra daquelas obras, daqueles escritos, daquela literatura que são características dos primeiros cristãos. O cristianismo primitivo, ele foi organizado através de pergaminhos aonde diversos autores registraram a presença de Jesus à época, narrando então os atos, a vida de Jesus e algumas passagens dos apóstolos. O objetivo desses registros deles foi para que não se ficasse apenas com uma tradição oral, para que as falas, as frases, as recordações das histórias fossem passadas então apenas de geração a geração. Porque a gente sabe que sempre quando a gente fala, repete uma história e pode esquecer uma partezinha, pode agregar uma parte para preencher uma lacuna do nosso esquecimento, e esse preenchimento às vezes ele desfigura um pouco a mensagem, o pensamento original. Então por isso foi motivo de preocupação de muitos dos primeiros cristãos para que pudessem ter então um registro definido com os fatos e que pudesse então ser preservado ao longo do tempo. Destes evangelhos que constam no Novo Testamento, na Bíblia, eles tem alguns que são considerados evangélicos canônicos, em que a Igreja Católica define esses como com inspiração divina e dá uma certa validade maior para esses escritos. E isso perdurou, esses evangelhos, até a definição desses evangelhos canônicos, perdurou até próximo do ano 400, quando um padre, um estudioso da mensagem de Jesus, desta boa nova, Jerônimo de Estridão, do local onde ele vinha, que ele era versado nos conhecimentos e no Evangelho, era considerado então um doutor nos textos evangélicos. Ele estabeleceu, então analisou os textos e considerou alguns que destoavam, que tinham algumas interpolações que não eram muito confiáveis e que por isso mesmo, segundo a avaliação dele, que foi designado pela Igreja Católica para fazer esta avaliação, eles foram considerados apócrifos. São 113 textos que foram deixados então de lado. E considerado apenas esses 400 no século, então, 400 depois de Cristo, no ano 400 depois de Cristo. Isso aconteceu depois que o imperador Teodósio I, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Lembramos que no início os cristãos eram perseguidos e muitos foram jogados no circo, nas arenas, no Coliseu, as feras e queimados exatamente porque confessavam ou porque professavam a fé cristã. Com o passar do tempo e apesar da perseguição aos cristãos, a fé só tendeu a aumentar, os textos foram divulgados de mão em mão, foram reproduzidos nos papiros e foi ganhando um senso comum, de tal forma que o imperador não teve outra alternativa num ato político, certamente, de considerar também o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Nós tivemos, então, nesse momento, o estabelecimento e a oportunidade de que a mensagem de Jesus ficasse registrada e fosse trazida até hoje a nós. Nós
tivemos depois, dentro do catolicismo, as diversas cisões, as diversas separações nas igrejas ortodoxas, nas igrejas evangélicas, e exatamente por destoarem, às vezes, da interpretação do texto, da forma com que se observava as traduções, e ao longo do tempo, então, foi havendo estas separações. Mas, de qualquer forma, devemos a esse esforço de muitos missionários do Cristo de permitir que a mensagem de Jesus chegasse até nós, até os nossos dias. Tá? Foi perguntado certa vez ao Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus, da mensagem, da recordação dos atos de Jesus para a humanidade. E a sua resposta foi a seguinte, observemos bem: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Vejam só como o Chico dá uma valorização fundamental para a mensagem de Jesus. E nós tivemos, por Allan Kardec, o cuidado de lançar uma obra para resgatar esta mensagem de Jesus. A obra se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, e que faz, nesse ano, 150 anos do seu lançamento, pois que veio a lume em abril de 1864. E Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo os objetivos dessa obra, que, de uma forma muito didática, muito clara, ele teve oportunidade, então, de dizer que os assuntos contidos nos Evangelhos, isto é, no Novo Testamento, eles podem ser divididos em 5 grupos de assuntos. Os assuntos que tratam dos atos comuns da vida do Cristo, os assuntos que tratam dos milagres ou daquelas ações espetaculares a épocas atribuídas a Jesus, os assuntos que tratam das predições, também algumas palavras que serviram depois para estabelecer os dogmas da Igreja e, por último, o ensino moral do Cristo. E Kardec aborda e nos faz pensar melhor sobre essa questão, sempre com uma fé lógica e racional. Se as primeiras partes, os atos da vida de Jesus, os milagres, as predições e as palavras que deram origem aos dogmas, têm sido objeto de discussões e foi a origem dos cismas, das divisões, nas múltiplas segmentações que o cristianismo teve e a própria Igreja Católica sofreu. O ensinamento moral de Jesus, que é a última parte, ele permanece inatacável. E diante dele, até mesmo os incrédulos se curvam. Tá? Mesmo não sendo incrédulo, nós temos uma fala muito significativa do Mahatma Gandhi, que disse que se todo o texto da Bíblia fosse perdido, se nós tivéssemos salvo apenas o Sermão da Montanha, nós teríamos a oportunidade de ter um código moral para a nossa existência. Estes ensinamentos, inclusive, são objeto de um livro que o psiquiatra Sérgio Lopes, trabalhador espírita, lançou no último congresso, agora gaúcho, no 7º congresso, em Gramado, e que se chama O Código do Monte. Livro esse que está à disposição aqui na casa e que será distribuído no nosso clube do livro no mês de dezembro. Então, os que já são sócios vão receber agora em dezembro o livro O Código do Monte, que trata exatamente do estudo da mensagem da Sermão da Montanha, e aqueles que ainda não são, se desejarem, podendo inscrever, vão garantir esta obra, sempre com um valor muito abaixo do preço de capa. Pois bem, o Código Moral, então, os ensinamentos morais de Jesus, ele nunca foi motivo de disputas religiosas, como acontece com as questões do dogma. Porque se a questão moral fosse discutida, a grande parte dela, ela teria que ser reformada, porque ela não teria base.
E Jesus, sempre que ele tratava uma questão moral, junto com a sua fala, ele exemplificava. Ou às vezes a mensagem vinha exatamente a partir do momento da exemplificação. Então Jesus, diferente dos centenas de profetas que existiam à época, Jesus tinha um diferencial, porque tudo que ele falava, ele vivia. E tudo que era ainda atribuído às leis, aos costumes, e eram hipócritas, não tinham sentido, Jesus questionava de uma forma muito clara e muito lógica. Por exemplo, uma dos atos que era motivo de fé para os judeus era a ablação, era antes de sentar à mesa, eles tinham que lavar as mãos. Como viviam num deserto, a água rara, difícil, escassa, nem sempre disponível ou tendo que ser priorizada para o consumo humano, não se tinha água para sempre higienizar as mãos. Então costumava este formalismo, esse ritualismo, e eles irem até a areia, que era abundante, e simplesmente passarem as mãos como se a areia fosse água, lavando para tirar algumas sujidades na boca. Tinha algumas restrições com alguns alimentos também, e Jesus dizia que não era o que entrava pela boca do homem que o contaminava, mas pelo contrário, aquilo que saía da boca, pois que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Então nós tivemos uma importância muito significativa com o Evangelho chegando até os nossos dias através dos evangélicos. Os evangelhos que nós temos no Novo Testamento, que são livros que dentro da doutrina espírita preservam de uma forma muito significativa a moral de Jesus. Há alguns questionamentos com relação à sua data, à sua colocação, a alguns outros aspectos históricos, em que nada denigre ou diminui a importância do Evangelho. Allan Kardec teve então a oportunidade de, buscando nesses chamados evangélicos canônicos, trazer uma releitura a ótica sobre a visão da doutrina espírita, tratando esse objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo com uma atenção muito especial à aplicação desta moral que Jesus nos deixou, dessa moral cristã, e tratando então também das questões de ordem religiosa, como por exemplo a prece e a caridade, o amor ao próximo em ação para aquele que necessita. Nós temos então a oportunidade nos dias de hoje de termos esta bússola, de termos esse referencial para as nossas vidas. Lembrando que Jesus nos disse que quando tivéssemos em dúvida para agir diante de uma certa situação, que nós analisássemos como nós gostaríamos se aquilo fosse feito para conosco. De que forma nós gostaríamos que fôssemos tratados? Receber uma segunda oportunidade, ter a chance de nos explicar, receber novamente a confiança, ter a oportunidade do diálogo, ter a indulgência, talvez até o perdão, porque mesmo equivocados, depois que passou o momento de perturbação maior, nós verificamos que agimos mal, que agimos assoberbados, estressados, às vezes até aproveitando estas fragilidades daquele momento, as fragilidades emocionais, recebemos um afluxo de influenciação espiritual, já que abrimos a porta, e aí não conseguimos manter a harmonia e o equilíbrio. Lógico que sempre nessas circunstâncias não podemos, como de uma forma a nos justificar, colocar a culpa na influência espiritual. Ela só acontece porque nós a permitimos. E ela só acontece porque temos essa fragilidade. E às vezes amplia-se o escândalo, amplia-se as consequências, exatamente para que destas consequências nefastas nós sejamos confrontados com a dor, com seus resultados, e tenhamos então a nova oportunidade, agora cansados, amadurecidos, sofridos, envergonhados às vezes, de analisar com mais clareza e ver
se não temos que ser mais vigilantes, se não temos que mudar, se não temos que nos preparar mais, inclusive, para manter uma estrutura moral que não nos permita mais resvalar, que não nos permita mais abrir as guardas, as influências espirituais que acontecem a todo momento, pois que vivemos no mundo de expiações e provas, somos espíritos imperfeitos, queremos, a maioria de nós já, de uma forma muito consciente, melhorar. Estamos acessando a esta palestra, estamos participando desse momento na Casa Espírita como um esforço a mais, que não deve de forma alguma ser também um esforço ritualístico, apenas para nós marcarmos o nosso compromisso semanal ou na tarde de hoje, mas que seja sempre um compromisso moral nosso de nos tornarmos melhores. Sempre que a gente escuta, que a gente reflete, que a gente tem a oportunidade de ser instado a alguma relembrança de um conhecimento que está adormecido, a ser apresentado uma nova faceta que se descortina da moral do Cristo, e que identificamos que ele é necessário, que ele é lógico, que ele é importante para um mundo melhor e para a nossa vida íntima melhor, que façamos o nosso compromisso íntimo de colocar em prática, para que possamos ter serenidade, para que tenhamos fé diante da enfermidade, diante das provas da vida, diante dos momentos de decisão que às vezes não são fáceis, não são difíceis, não são simples, que são extremamente difíceis e que às vezes aparentemente nós temos que decidir entre aquilo que é menos pior, porque ainda não conseguimos às vezes enxergar a lei de Deus nos conduzindo por caminhos que nos parecem tortuosos, difíceis, amargos, mas que são os necessários à nossa estrutura moral, ao nosso estágio evolutivo, ao nosso entendimento. Nem sempre a gente entende o chamado doce da amorosidade, do trabalho, da fraternidade, do diálogo, da indulgência, do perdão. E o Evangelho é o nosso sustentáculo. Então, ainda, como diz Chico Xavier, a vida não seria possível se o sol não existisse. Se nós tivéssemos permanentemente uma noite no nosso planeta, a Terra entraria num frio, num processo glacial. Por falta da luz solar, não teríamos fotossíntese, e as plantas, em pouco tempo, morreriam completamente. Na sequência os animais e os homens, porque somos animais, porque dependemos de toda essa escala de alimentação, de nutrição, que o Sol nos propicia a cada ciclo diário. Então, se não tivesse o Sol, a Terra seria um planeta estéril em pouco tempo, com toda a certeza. Então, se nós não tivermos o Evangelho para ser a nossa bússola, para ser a nossa bandeira no dia a dia, no nosso sustentáculo, no nosso arrimo, a nossa força, com certeza a nossa alma vai se enrijecer, os nossos sentimentos vão se esterilizar e nós vamos permitir que aflore em nós o egoísmo, o orgulho e todas as mazelas humanas que ainda como feras tentam nos dominar e às vezes, literalmente, afloram através das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso pensamento, das nossas ações de ação e principalmente de reação quando somos contrariados, quando somos desafiados, quando numa disputa temos que abrir mão de algo ou nos temos a sensação, a certeza de que estamos perdendo, de que alguém está nos tirando, alguém está nos enganando. E aí às vezes é uma reação instintiva e a fera humana, né, não nos permite agir com calma, com ponderação, com equilíbrio, com serenidade. O Evangelho, ele dulcifica então a nossa mente, ele permite que o nosso coração continue a viver, mas primando pela manutenção da paz, do equilíbrio, do bem-estar. Não nos acovardando diante de situação nenhuma. Como disse Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Isso eu não concordo, isso eu não aceito. Não posso aceitar. Né? Inclusive, ao cristão,
não é isento de que ele busque os seus direitos via jurídicas, judiciais, que ele use as leis humanas até para se defender, para se proteger, se necessário for. Não há um incentivo nenhum para que a gente faça retaliação, para que faça ataque, e que nós tenhamos sempre a oportunidade de escolher. Diz-nos Joana de Ângeles também, que muitas vezes é preferível a dor da renúncia do que a dor do arrependimento. Às vezes, eu não tenho certeza se aquela atitude minha é a melhor. Eu sei que talvez eu esteja perdendo. Mas será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu não vou me arrepender depois? Talvez eu possa postergar. Talvez eu possa abrir mão, porque quando eu tenho aquela dor, eu estou abrindo mão. Eu prefiro perder para eu não ser quem está causando prejuízo para o outro. Na dúvida, eu me abstenho. Na dúvida, eu fico com a renúncia para não ter o arrependimento. Porque o arrependimento é uma dor muito profunda e que ela vem depois que a situação já aconteceu. E eu não tenho solução. Eu fico com um débito, inclusive, e vou ter que aguardar uma nova oportunidade nesta ou em outras vidas de reparar aquele erro. Porque dentro da doutrina espírita, e Kardec nos fala aquilo que Jesus já falava, nós não temos uma culpa, nós temos uma responsabilidade. Se eu procedi mal com o meu irmão, eu tenho que procurar e me reajustar com ele. Se eu fiz um determinado tipo de prejuízo, eu posso pedir perdão verbalmente, mas há prejuízos que eu tenho que conseguir reparar ele de uma forma mais direta, mais física. Às vezes, algumas situações são extremamente difíceis, como aquela senhora que ela tinha o hábito de caluniar a outras pessoas. Ela falava em verdades, ela não falava sem ter certeza, ela falava por ouvir falar. Qualquer um que lhe dissesse algum escândalo, alguma coisa, ela não checava, não sabia com certeza se aquilo era verdadeiro, ela saía espalhando. E num determinado momento, ela passou adiante uma informação que depois causou uma série de prejuízos, e ela ficou pela primeira vez tomada de remorso, porque ela se deu conta naquele momento que a sua palavra, que foi colocada de uma forma leviana, ela tinha sido fundamental na esteira dos acontecimentos ao prejuízo, à dor, ao escárnio que aquela pessoa inocente e imerecidamente havia recebido. Porque se dizia, paradoxalmente, religiosa, ela procurou o seu confessor e narrou-lhe o ocorrido, dizendo-se arrependida. E o confessor, um homem muito sábio, ela diz assim: então vá, suba, pegue na sua casa um travesseiro de plumas, suba, vai na torre da igreja, e numa hora em que o vento esteja mais forte, você desfaça a costura desse seu travesseiro e espalhe com o máximo cuidado aquelas penas, deixando que o vento leve. Depois, venha aqui para receber a sua penitência. Ela não entendeu muito bem, mas já que era o seu confessor, uma pessoa sábia, e ela estava carente, necessitada de que alguém a ajudasse a aplacar aquele remorso que ela sentia para retomar talvez um pouco de paz, fez o que ele pediu e se apresentou dizendo o que ele tinha feito. E o confessor disse assim: agora você volte lá, procure cada uma das penas e refaça o travesseiro. Ela disse: mas isso é impossível, eu posso passar o resto da vida e com certeza elas foram espalhadas por lugares que eu não vou conseguir encontrar, eu não sei onde vão estar essas pequenas penas. O vento estava muito forte, algumas já estão a quilômetros de distância, é humanamente impossível, eu não terei mais como reparar. Ele diz assim: minha irmã, é a calúnia. Uma vez dita, ela se espalha e muitas vezes não tem mais uma possibilidade de você refazer a verdade, a idoneidade, o respeito do aquilo que aconteceu. Então vamos aproveitar das máximas evangélicas que nós recebemos do Evangelho segundo o Espiritismo e também nos Evangelhos do Novo Testamento, se preferirmos a leitura de algumas das múltiplas traduções que existem, para nós bebermos nas fontes desta sabedoria que Jesus nos deixou da parte moral. Assim, nós teremos o sol para as nossas vidas. E o sol, ele tem a característica de mostrar o caminho para o viajante, para que ele não se perca, para que ele não caia num abismo,
para que ele evite os perigos e para que ele ande o mais rapidamente pelo caminho certo, chegando ao destino final, a felicidade que todos almejamos. Obrigado pela atenção e que os benfeitores amigos nos ajudem nesta nossa jornada.